Como resolver todo tipo de crise? Quando as pessoas forem o centro das decisões. Domingo, 11 de setembro. O Repórter Canção Nova está só começando. La humanidad vive una crisis que no es solamente económica y financiera, también es ecológica, educativa, moral, humana. Cuando hablamos de crisis, hablamos de peligros. Pero también de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? La de ser solidarios. Vení, ayúdame, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro la persona humana. Olá, tudo bem? Você acabou de conferir o vídeo com a intenção de oração do Papa para este mês. E aí, pessoal, bom estarmos juntos outra vez e o Repórter Canção Nova tem muito mais para você. A igreja celebra em setembro o mês da Bíblia, mês em que a primavera deixa tudo mais divino. Vamos mostrar que todos os anos a Florada do IP anuncia que os bons frutos estão chegando. Inclusão social. Você vai conhecer histórias de jovens com limitações físicas que têm a oportunidade do primeiro emprego. Tem ainda a superação e as oportunidades de uma vida nova para as vítimas da violência sexual. Já tem especialista falando em crescimento econômico no Brasil. E a maratona intensa de estudos para o Enem e o auxílio espiritual da Pastoral Universitária. É informação a serviço da vida. É esperança. É Repórter Canção Nova. E agora a gente fala de outro assunto muito sério, das vítimas de relacionamentos abusivos. Quem sofre violência sexual enfrenta a vergonha e o martírio das cicatrizes. E todas desejam a oportunidade de começar uma vida nova. Liliane, para os homens isso ainda é mais difícil, pois esse tipo de violência atinge em cheio sua masculinidade. E o pior, ele enfrenta ainda a inibição e o preconceito. Quando eu sofri o abuso sexual, eu me recordo que toda aquela situação sofrida, eu estava no dia de Corpus Christi, ajudando nas ruas, pintando as ruas, e de repente fui puxado de meio à multidão que estava ali arrumando as ruas, fui arrastado e me vi depois dentro de um terreno baldio. Então todo esse processo do abuso sexual que eu sofri, o rapaz que estava ali, né, o meu abusador, ele falava muitas coisas na minha mente, me mordeu, me bateu várias vezes, me agrediu muito. Então foi muito difícil essa situação. E ele dizia que quando Jesus chegasse na porta da minha casa, o Santíssimo chegasse, ele iria me dar um tiro. Colocaria a arma, né, introduziria a arma no meu ânus e me daria um tiro. O número de casos de homens que sofrem violência é bem inferior às mulheres. Mas só por ser uma violência deve ser denunciado. A busca por ajuda é indispensável nesses casos. Olha, eu acredito que pela inibição, pela ignorância, entre aspas, esse espírito que o homem tem de macheza, vamos dizer assim, eu acho que isso o impede que venha, porque na verdade a gente tem um certo cuidado, né? Isso não é divulgado, eu decreto sigilo dentro desses inquéritos policiais para não ficar exposto para todo mundo, mas mesmo assim é um fato que estava só para ele apresentou numa delegacia de polícia, esse procedimento depois vai para o promotor público, vai para o juiz, acaba tendo uma exposição, não tem como. Então eu acho que por inibição, por ignorância. O abuso sexual pode trazer várias consequências diferentes para as pessoas, né? Então a gente às vezes até se pergunta por que pessoas que tiveram as mesmas experiências de abuso, né, na infância ou na adolescência, elas manifestam sintomas diferentes, né?
Justamente porque cada pessoa é uma pessoa única e singular. E como ela reage àquele tipo de violência vai variar muito. Existem pessoas, por exemplo, que sofrem algum tipo de violência sexual e ela tende, por exemplo, a se trancar, a ficar dentro de casa, a rejeitar a vida social, a ficar inclusive com sintomas de depressão, né? E outras pessoas já extrapolam isso para questões exteriores, vamos dizer assim, né? Ou é a comida, ou às vezes até mesmo a sexualidade desenfreada. Então, varia muito as consequências. A violência sexual, ela deixa sequelas. A parte psicológica, se a vítima não tiver um acompanhamento, ela muitas vezes não consegue superar. Onde é que Deus estava quando ele foi abusado? Eu tenho convicção de que ele, preparando o Corpus Christi, Deus estava justamente ali. Muito mais do que ele sendo abusado, era o próprio corpo de Cristo que estava sendo abusado, porque Deus estava escondido nele. Deus não o abandonou naquele momento. A violência sexual é uma experiência tão dolorosa que pode colocar em xeque, inclusive, a relação de confiança em Deus. Nesse dia, para eu terminar minha matéria, eu acabei que perdi o ônibus. Ele parou, encostou com o carro e me ofereceu carona. E como é uma pessoa que mora na Rua do Mercado, eu conheço há muitos anos, um amigo meu de muitos anos, eu aceitei a carona. Aí eu entrei no carro, o celular voltou a tocar e nisso que eu fui atender, ele arrancou o celular da minha mão. E aí começou a falar bobeira, falar besteira, falava muita coisa assim que eu já comecei a ficar com medo. Aí nisso eu pedi para ele deixar eu descer do carro, e aí ele não quis deixar eu descer mais. E falou que a gente ia para outro lugar. Aí chegou nesse terreno, eles saíram do carro, aí ele me puxou do carro e nisso que ele me puxou, como é muito buraco no chão, eu acabei caindo. Nessa que eu caí, eu tentava me levantar, eles começaram a me bater assim, para eu não levantar, e que eu olhei do lado, eu vi que tinha uma casa, foi onde eu tentei começar a gritar para ver se alguém me ajudava lá. Mas aí ninguém saía, ninguém respondia nada, e eu continuava gritando, só que eu acho que porque eu tava gritando muito, então eles batiam mais ainda. Aí foi nisso que começaram a rasgar minha roupa, tentava fazer as coisas comigo e eu tentava sair. E aí eu acho que eles acharam um pedaço de madeira e começaram a bater na minha cabeça, assim, pra eu desmaiar, morrer, sei lá o que eles queriam. Chegou uma hora que eu não consegui mais levantar e acabei desmaiando, assim, de uma vez. No começo eu culpava muito a Deus, assim, por ter permitido que isso tivesse acontecido comigo, porque eu pensava, eu nunca fiz mal pra ninguém, nunca prejudiquei alguém. Deus, sendo amor, ele gera liberdade. É claro que ele não quer o abuso sexual e nem outro tipo de abuso, mas o amor de Deus ele vai na consequência daquilo. Por exemplo, o amor de Deus ele está presente no ato de uma pessoa que abusa, porque o amor de Deus gerou aquela pessoa livre e fez com que na liberdade dela ela praticasse isso. Mas o amor de Deus ele também vai na consequência. Aquilo que causar na pessoa que foi abusada, mas também na pessoa que abusa. O amor de Deus está ali. O amor de Deus ele está acima do abuso sexual. Situações como essa que acabamos de ver não dá para resolver sem solidariedade. E por falar em solidariedade, a gente pensa nas famílias que, infelizmente, por falta de dinheiro, estão vivendo debaixo das pontes e viadutos das grandes cidades. Um cenário cada vez mais comum e que nem sempre desperta a atenção da sociedade. Na paróquia, moradores de rua buscam um pouquinho de arroz, feijão. Para todos poderem ter pelo menos um pouquinho de alimento, a gente divide, por exemplo, 5 quilos de arroz, a gente consegue dividir em 4 pacotes. A desempregada doa seu peito porque a mãe da Vitória está doente. A grávida ganha vida limpando vidros de carros no Farol. Casa elas não têm, vivem em situação de rua e o elevado virou morada para muita gente. O que a gente está vendo aqui é mais um reflexo da crise econômica. Muitas dessas famílias moravam de aluguel, mas com o agravamento da crise ficaram sem condições de arcar com os custos da locação e aí vieram para baixo de um viaduto. Ana Cláudia e o filho moravam de aluguel num cômodo que custava R$ 450 por mês. Eu dividi um aluguel com uma pessoa.
né? E depois eu não estava mais conseguindo, porque eu tinha que comprar as coisas para o meu filho e ainda ajudar a pagar. Grávida de 5 meses, Clélia também morava numa casa alugada, mas o emprego se foi e ela pode ver seu filho nascer embaixo de um viaduto. Que eu nunca passei por isso, né? De estar em uma ocupação, estar em situação de rua com uma criança. 120 pessoas dividem um espaço que já foi um centro de acolhida, mas foi fechado pela prefeitura. Não tem o reflexo da crise econômica, mas tem o reflexo da crise de valores, tem o reflexo do egoísmo, do individualismo. O que se percebe numa situação como essa é que quando famílias de baixa renda ficam sem emprego, elas perdem o chão. Se ele está empregado, se ele tem uma renda, ele se sente útil, ele se sente parte da sociedade. Uma vez que ele perde essa renda, ele perde o chamado emprego, o que acontece? Ele se autodeclara fora da sociedade, que ele não se sente capaz de ter uma contribuição social. Mas em meio a condições precárias, sempre tem um lugarzinho para ele que dá uma força. A imagem do menino Jesus de Praga ganhou roupa para esconder os braços dilacerados. A vida embaixo de pontes e viadutos não é e nem pode ser descartável. E essas pessoas que muitas vezes são julgadas e tratadas com crueldade, violência, com discriminação e preconceito, são as que vivem o verdadeiro amor de Deus, da criança que está no ventre, da criança que estava precisando ser amamentada e a mãe que tem leite amamenta a criança da sua companheira. Na crise, pode faltar o alimento, o conforto, mas o sentimento de amor e esperança supera muitas dificuldades. E a falta de condições básicas de sobrevivência tem levado muitas famílias a situações indesejáveis. Uma delas é a de ver os filhos envolvidos em drogas e criminalidade. Pensando nisso, a CNBB e a Pastoral do Menor criaram uma campanha para sensibilizar a sociedade e dar uma nova oportunidade aos adolescentes infratores. O tema é Dê oportunidade, faça diferente, ninguém nasce infrator. E traz um alerta sobre a redução da maioridade penal. A campanha deseja também despertar para isso. A criança e adolescente ele tem seus direitos e precisamos ajudá-los a cumprirem a sua tarefa de cidadãos. A campanha é uma denúncia e também um apelo, segundo o referencial da pastoral. Se ela se tornou infrator, infratora, é porque quem a fez assim ou deu essa situação favorável para que ela se tornasse perigosa é a nossa sociedade bastante desigual. Em todo o Brasil, a Pastoral do Menor atende 54 mil crianças e adolescentes. Com essa campanha, a Pastoral quer mudar o olhar da sociedade sobre o jovem que cometeu ato infracional e evitar que ele se perca mais tarde, caindo no sistema prisional brasileiro. O desafio é fazer com que os adolescentes eles percebam que existe uma outra possibilidade de poder viver uma vida social sem ser, por exemplo, a vida do ato infracional. De acordo com dados divulgados pela Pastoral do Menor, 2.242 adolescentes estão cumprindo medidas socioeducativas, em liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou em regime de internação. Somente no programa de assistência religiosa são atendidos 1.192 adolescentes. Diego cumpriu medida socioeducativa de internação 2 vezes. Reincidindo, foi parar no Centro de Detenção Provisória, onde teve contato com a pastoral que mudou a sua vida. Foi a perseverança deles. Eu, que só dava trabalho, passei 3 vezes na Fundação Casa. Mesmo assim, ele estava lá me acolhendo, estava me mostrando amor, me levando alegria, levando paz. Um come traz a humanidade que constrói o homem verticalhões. Situações assim mexem com a gente, né? Mas é possível refazer a vida de um jovem, seja ele infrator ou com algum tipo de limitação física. Como? Oferecendo oportunidades. É isso que a Fundação João Paulo II, a empresa que administra a TV Canção Nova, está fazendo. Confira. Uma porta aberta para a oportunidade. Essa é parte da turma que vai passar a trabalhar na Fundação João Paulo II, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Ao todo, são 22 vagas. Recrutados pelo Centro de Integração Empresa-Escola, os candidatos fazem parte do programa Aprendiz Legal.
e contribui para a formação e inserção de jovens autônomos no trabalho. E foi interessante descobrir e até ver, poxa, como essas pessoas ainda não estão no mercado de trabalho com todo esse potencial, com todo esse perfil e até mesmo qualificação. Os perfis são bem diferentes. Tem entre 14 e mais de 30 anos. Vão desempenhar funções administrativas em mais de 10 departamentos, como a TV e a Rádio Canção Nova. Em cada local terão um tutor para acompanhar e orientar as atividades. O projeto também vai estar acompanhando e dando suporte. Assistente social, uma psicóloga e eu também estarei auxiliando nesse processo. Seremos uma ponte entre RH, CIE, para que esse processo corra tranquilamente na Fundação. A pessoa PCD, normalmente ela é um pouco excluída, então, até da sociedade mesmo. Então, para ela ingressar no mercado de trabalho é muito complicado. Digamos que você ganha de um certo aspecto, tanto de forma profissional, pessoal, quanto espiritual. Então, para mim, eu tenho uma grande expectativa, sim. O contrato inicial é de 2 anos, mas a intenção é que esse prazo seja prolongado. O objetivo também com esse projeto é treiná-los, é capacitá-los para que sejam nossos futuros colaboradores efetivos. Eles ainda não sabem o lugar que vão ocupar. Por enquanto, a imaginação se encarrega de definir. Depois do intervalo, a gente vai para a Terra Santa mostrar a descoberta arqueológica que contribuiu para o estudo das Sagradas Escrituras. E a rodada de pizzas do Papa Francisco com 1.500 assistidos pelas obras de Madre Teresa de Calcutá em Roma. A gente volta em instantes. Estamos de volta e com uma boa notícia, que a produção industrial do Brasil avançou em julho e teve um resultado positivo, segundo o IBGE. E um dos principais responsáveis por esse crescimento foi o setor alimentício. Entenda por quê na reportagem de Moniz Amorim e Cláudio Fiuza. É o 5º mês consecutivo que a produção da indústria apresenta resultados positivos. Comparado a junho, cresceu 0,1% segundo o IBGE. O ganho acumulado dos 5 meses ficou em 3,7%. Mesmo com o resultado positivo dos últimos meses, a indústria recuperou apenas parte da perda registrada ao longo de 2015 e ainda se encontra abaixo do nível recorde alcançado em junho de 2013. Na verdade, como teve um período longo com taxas negativas, são 29 meses consecutivos de taxas negativas, esses 5 meses estão suavizando essa perda que a indústria vem sentindo ao longo do tempo. A alta foi puxada por 3 setores da indústria. A gente percebeu que em julho de 2016, comparando com junho, a gente teve um aumento da indústria extrativa, indústria de bebidas, máquinas e equipamentos de informática que contribuíram de forma positiva para esse aumento da indústria. A melhora de indicadores econômicos também contribuiu para esse resultado. A gente vê que o câmbio tem favorecido alguns setores a conseguir alcançar negócios no exterior, então ampliando as exportações, redução do nível de endividamento das famílias, então isso abre um pouquinho mais de capacidade de renda para as famílias consumirem. A expectativa é de que o setor industrial comece a se recuperar, mas deve ser um processo lento. A gente torce para que esse difícil momento econômico esteja realmente chegando ao fim. Afinal, a falta de circulação do dinheiro nos últimos meses tem gerado muito desânimo entre os comerciantes. Tem mais loja baixando as portas e mais gente desempregada. Mas a estimativa para o ano que vem é de melhora. 1, 2, 3, 68 mil lojas fecharam as portas este ano no país, mais de 300 por dia. Porque não vendia. Vendia pouco e o aluguel caro, o imposto caro. Meu filho, o que vai fazer? Economia em frangalhos acumula números negativos. O PIB da agropecuária, serviços, consumo das famílias, consumo do governo. Resultado, o PIB caiu 0,6% no segundo trimestre em relação ao primeiro e nos últimos 12 meses o recuo é de quase 5%. Um fator importante que influencia na variação do PIB é o consumo das famílias e isso vai desde um cafezinho até um carro do ano.
Isso porque o consumo das pessoas representa 60% do resultado final do PIB. E nos últimos tempos, o consumo das famílias vem caindo. É isso mesmo, professor? Por que o consumo das famílias tem caído tanto? O consumo vem caindo em consequência do comportamento da renda dos consumidores e essa renda afeta diretamente o consumo. Menos dinheiro circulando, mais loja baixando as portas e mais gente desempregada. Esta loja foi inaugurada em 2004, quando o PIB cresceu 5,2%. Hoje, o cenário é outro. A gente está trabalhando hoje com 3 funcionários porque realmente caíram as vendas, né? Antes a gente tinha 12 e tinha hora que não tinha uma vendedora desocupada para atender o cliente. O comércio, que hoje está assim, resistiu ao recuo do produto interno bruto de menos 0,2% em 2009. Só que no ano seguinte, em 2010, o PIB cresceu 7,5%. Tinha uma nova classe média querendo consumir e que agora não é o caso mais, né? O desemprego naquela época estava baixo, o desemprego agora está alto e ninguém espera que tenha que ele caia agora no curto prazo, né? Então... Para o ano que vem, a projeção de analistas é de um crescimento de 1,30%. É necessário que sejam feitas mudanças, né, principalmente na parte fiscal, né, que é o grande problema atualmente, né, é o principal desafio desse novo governo. O consumo caiu, mas a Nélia está cheia de esperança. E tenho fé que 2017, 2018, vamos caminhar sempre para tá crescendo mais, né? E como todo bom brasileiro, não podemos desistir nunca, não é mesmo? Com muita confiança, vamos em frente, acreditando nessa recuperação do país. Sabia que já tem economista acreditando num crescimento vagaroso, mas constante no país? Nos últimos meses, o país e o mundo viveram em expectativa da conclusão do processo de impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Na mesma semana, os resultados do PIB e do desemprego pesaram para os brasileiros. Então, a resposta do afastamento definitivo equilibra a balança na busca pela retomada da confiança. Porque desde o momento que nós tivermos uma confiança de outros países e que eles voltem a investir no Brasil, aí sim nós podemos ter aí um pouco mais de tranquilidade. Em 2010, o Brasil até crescia. O desemprego estava quase a zero e os salários estavam lá em cima. Mas em meados de 2014, esse cenário começou a despencar. O Brasil registrou um dos piores índices do PIB da sua história. Resultado na piora dos setores de bens duráveis e não duráveis, além do de serviços, agravado pelo desemprego. Mas com esses 3 setores confiantes, são eles que movimentam a economia do país. Dá até para acreditar que o país volte a crescer. Talvez até o final de 2017, mas uma previsão até julho aí de 2018, nós estamos ainda um pouco perigando aí. E com confiança, essa recuperação de crescimento na prática vai funcionar quando os agentes econômicos entrarem em ação. São eles, o consumidor, que com credibilidade vai comprar mais, o investidor, que passa a colocar mais dinheiro no país, e o empresário, porque tendo mais dinheiro investido aqui, eles se movimentam em prol de novos negócios, do crescimento desses negócios e, é claro, na geração de emprego. Nós temos que colocá-los, sabermos usar, alocá-los, distribuí-los de acordo com a necessidade. Mas o economista alerta. Toda mudança traz novidades pelo caminho e exige ainda mais paciência, porque a trajetória será longa para a retomada desse crescimento. Temos que ter calma, temos que ter paciência. Não é, por exemplo, de uma hora para outra que o presidente, né, o novo presidente, ele vai resolver toda a situação do Brasil. E uma coisa que infelizmente não para de crescer no Brasil são os golpes, principalmente os aplicados pelo telefone. Liliane, dá para acreditar que ainda tem gente caindo nesse tipo de armadilha? Dá sim, Wallace. Um dos mais comuns é o falso sequestro. É o tipo de golpe que continua fazendo vítimas e dando um susto daqueles em muita gente. Pega o seu cartão e vai ao banco. Nós fizemos um pequeno sequestro com sua filha. O susto veio acompanhado de um pedido de resgate no valor de R$10.000. Fiquei nervoso, fiquei tremendo, não cheguei a falar que eu não tinha esse dinheiro, né? Em outro caso, o golpe ganhou uma nova versão. De uma batida de um sobrinho meu em São José dos Campos, que o rapaz estava exigindo R$1.500
para não denunciar ele na polícia, que ele estava sem documento de carro, sem carteira de motorista. Na hora do nervoso, esse homem realmente acreditou que estava falando com o sobrinho. Eu fui no banco, fiz um empréstimo, eu não tinha dinheiro, eu fiz um empréstimo e depositei o dinheiro na suposta conta. E mais 5, 6 horas depois conseguimos falar com meu sobrinho, ele mora na divisa com a Argentina, estava em casa assistindo televisão, né? Aí que nós percebemos que eu sofri um golpe. Aí você está andando pela rua, está trabalhando, ou até mesmo em casa. O telefone toca, número desconhecido ou até de outro estado. Aí você atende e às vezes a ligação é até a cobrar, para passar uma falsa informação por um momento apenas. O problema é que os traumas psicológicos podem durar bem mais tempo. Pode ocasionar pânico, pode ocasionar medo de atender ligação, pode ocasionar diversas coisas, além de fisiológico. Ela pode passar a ter problema de coração, ela pode passar a ter problema na perna. No caso do suposto sequestro, o susto durou 3 dias. Juntou nervoso, juntou tudo, né? Porque aí minha filha trabalha também, vai para a faculdade, né? Então ela chega às 11h30. Aí eu ficava na rua, ficava até ela chegar. Segundo o psicólogo, às vezes é preciso procurar ajuda profissional. Porque muitas pessoas não sabem lidar com a situação, não sabem encarar os fatos, né? E como resolver os fatos, né? E o certo seria o acompanhamento terapêutico para que ela pudesse fazer essa orientação em como ela pode superar esse trauma. Em caso de identificação do golpe por telefone, a orientação é procurar a polícia e não atender ligações com números suspeitos. Eu com 62 anos, não sou macaco velho, você não cai em nada. Cai sim, porque a coisa é complicada. Alguém que já passou por isso sabe como a gente fica, né? Eu caí nesse e jamais vou cair em outro, né? Agora a gente vai à Terra Santa para te mostrar um lugar muito significativo. Na verdade, é um local onde uma descoberta arqueológica na década de 40 contribui até hoje para o estudo das Sagradas Escrituras. Veja na reportagem de Catarina Jatobá e Edmilson Fonseca. Nós estamos a 22 quilômetros de Jerusalém, bem próximos ao Mar Morto. E aqui está o sítio arqueológico de Qumran, onde foram encontrados manuscritos da Bíblia muito antigos, que ficaram conhecidos como manuscritos do Mar Morto. A descoberta aconteceu no ano de 47, quando um jovem beduíno que passava por uma destas cavernas encontrou papiros e pergaminhos. Foram descobertos cerca de 930 fragmentos de trechos da Bíblia escritos em hebraico, aramaico e grego, e isto desde o 3º século a.C. até o 1º século da era cristã. As pesquisas e também a restauração de todo esse material foi feita pela equipe da Escola Bíblica e de Arqueologia Francesa de Jerusalém. Nesta manhã eu conversei com um padre que fez parte da restauração de todo esse material e ele falou da importância deste achado para a melhor compreensão dos trechos bíblicos do Antigo Testamento. Remains of all the books of Old Testament, except Esther. Foram encontrados fragmentos de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther. E isto foi importante porque existem diferenças entre algumas cópias e os textos hebraicos. Nós sabemos que quando a Bíblia foi traduzida para o grego e o egípcio, havia diferenças. E com estes manuscritos, nós podemos encontrar a versão hebraica de vários livros da Bíblia, a história de sua composição. Podemos adicionar elementos, palavras, frases ao longo do texto, para torná-lo assim maior e mais completo. Pois é, e esta biblioteca que ficou escondida por milênios é considerada o maior achado arqueológico do século XX e com certeza contribuiu para uma melhor compreensão e mais clareza da palavra de Deus na atualidade. Na audiência geral da última quarta-feira, o Papa Francisco lembrou que é a misericórdia que salva e que Jesus Cristo não veio para punir os pecadores, mas chamá-los à conversão. O Santo Padre explicou a expressão de Jesus, bem-aventurado aquele que não vê em mim motivo de escândalo, e enumerou os 5 obstáculos que nos impedem de sentir a real presença de Deus. O Papa afirmou que Deus não mandou seu Filho ao mundo para punir os pecadores e muito menos para destruir os maus. A eles é feito o convite à conversão para que possam reencontrar a estrada do retorno.
Francisco afirmou que o homem constrói imagens de Deus para impedir a sua real presença. A primeira é reduzir Deus ao espaço limitado dos próprios desejos e das próprias convicções. Depois, reduzir Deus a um falso ídolo, colocá-lo como um refúgio psicológico para os momentos difíceis. Outra maneira de não nos deixar sentir a presença de Deus é considerar Cristo apenas como um bom mestre de ensinamentos éticos, um entre tantos na história. E por último, sufocar a fé em uma relação puramente intimista com Jesus e não viver um impulso missionário capaz de transformar o mundo. Francisco encerrou a catequese pedindo para termos o compromisso de não colocar nenhum obstáculo ao agir misericordioso de Deus. Per diventare anche noi strumenti di misericordia. E no domingo passado, depois da canonização de Madre Teresa de Calcutá, o Papa não resistiu. Foi a uma pizzaria italiana conferir o trabalho dos pizzaiolos com os assistidos das obras de Madre Teresa em Roma. Gente, isso só pode ser coisa de Francisco. Francisco chegou de papamóvel e foi recebido com música napolitana. Ele saudou cerca de 300 religiosos e voluntários que ajudaram a servir o almoço. A pizza foi preparada por um restaurante típico napolitano por uma equipe de 20 pessoas. Foram servidas 3.000 pizzas napolitanas e 2.500 doces. Uma vez por mês, o restaurante oferece grátis uma refeição às pessoas atendidas pelas religiosas de Madre Teresa na Itália. Veja a seguir no Repórter Canção Nova o importante trabalho da pastoral universitária nas faculdades da região. É a belíssima florada dos ipês, que anunciam a primavera está chegando e com ela as boas surpresas da estação. O Repórter Canção Nova volta em instantes. Setembro é o mês que marca a chegada da primavera, a estação das flores, que começa oficialmente no próximo dia 22. Além de colorir nosso dia a dia, a primavera é o mês das surpresas de Deus. E uma árvore tradicionalmente brasileira floresce antes da estação para anunciar que bons frutos estão para chegar. Um belo anúncio antes da estação das transformações, a primavera. E os ipês são esses anunciadores. E assim como na vida, na natureza, tudo tem um porquê para cada tempo. Normalmente a floração, né, ela vai se dar num período aí em torno da primavera, um pouco antes, para que o fruto que seja formado, o fruto, no caso a semente, ela esteja pronto, maduro, para cair ao solo no período das chuvas, né? O ipê é uma árvore conhecida pelo tronco forte e resistente. As flores são de diversas cores e no formato de trompete, justamente em referência ao instrumento que anuncia que algo bom e importante vai acontecer. E o colorido dessas árvores encanta mesmo, seja ali meio que perdido nas estradas ou no cinza dos prédios da zona urbana, é presença delicada. É presença especialmente nos caminhos. Se a copa das árvores já chama a atenção, o colorido e a beleza permanecem até quando as flores caem. E tamanha beleza chamou a atenção até de um ex-presidente. Jânio Quadros, há mais de 50 anos, instituiu como símbolo nacional a flor do ipê amarelo. As pessoas pensam, o pau-brasil, né? Não, o pau-brasil é a árvore que deu o nome ao Brasil, né? Mas a flor que representa o Brasil é o ipê amarelo. A árvore do ipê já floresce no 3º ano de vida, mas todo esse espetáculo tem tempo certo de duração. Uma semana a 15 dias, no caso do ipê roxo, do ipê amarelo. Já o ipê branco, nós temos a exuberância dele, né, em poucos dias. Ele, em 3 a 5 dias, você já tem uma plenitude da florada e ela começa a ser fecundada e começa a mudar de coloração e a cair. Né? Tempo de anúncio e que gera alegrias aos olhos e à natureza. Aliás, bela voz que ela, a natureza, utiliza para dizer que tudo é passageiro. E que o importante é perceber o agora, mas com esperança,
que o melhor está por vir. A beleza sempre vale a pena. Você tem que pensar um pouquinho antes, quando falar, está sujando minha calçada, isso e aquilo. Olha que a beleza de um pé de ipê é fenomenal. E ainda falando de flores, vamos falar de Atibaia, uma cidade no interior de São Paulo, onde o cultivo das flores ganhou mais espaço nas últimas décadas. E foram os migrantes japoneses que começaram todo o processo, que hoje enchem os olhos de quem passa por lá. Para onde a gente olha, é possível ver a natureza espalhando seus caprichos em combinações perfeitas. Cores e formas alegram qualquer espaço. Existem as que são para vaso e jardim e as chamadas de porte, para arranjos. Atibaia é responsável por 23% da produção nacional de flores, ou seja, a cada 4 flores comercializadas no Brasil, uma é daqui, da cidade que fica na região Bragantina do estado de São Paulo. A família do seu Nelson trabalha há mais de 30 anos no ramo. O japonês brasileiro herdou do pai o gosto pelas flores. Aqui na nossa família a gente seguiu essa tendência, né, de flores, por ela ser, poder ser cultivada em pequenas áreas, né, como uma mão de obra mais familiar. Eles trabalham com 6 espécies de flores de corte, com muitas variações de cores e formatos. Nesse outro sítio, Carlos tem 50 variedades de flores para jardim e vaso, plantadas numa área de 20 mil metros quadrados. Tem que tratar com carinho, porque se você não está com carinho, se não gostar da planta, a planta não vai bem. Então, a adubação dela, substrato, a terra tem que ser bem cultivado, então a adubação tem que ser bem balanceado. Então esse tipo de cultura é importante para a boa produção de uma flor. Misturando técnicas oriental e brasileira, os produtores de Atibaia buscam uma produção de alto padrão de qualidade. As plantações são em campos abertos ou em estufas. As lonas ajudam a controlar a iluminação e a umidade. A produção de flores, mesmo em espaços pequenos, gera muitos empregos. A área plantada do seu Nelson, equivalente a 7 campos de futebol, tem 33 colaboradores. A atividade de flores talvez seja a atividade que mais emprega, assim, por metro quadrado, por área cultivada. Observação, paciência e amor são alguns dos aprendizados de anos trabalhando com flores. Mas uma coisa que a gente pode enganar é a planta. A planta, se a gente trata mal, aduba mal, cuida mal, né, ela responde mal. É a mão do homem dando uma forcinha para esse capricho da natureza, que fica ainda mais belo com a chegada da primavera. Agora o assunto é para estudante. A maratona intensa de estudos para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já tem agitado alunos e professores. Afinal, a tão cobiçada prova é daqui a 2 meses. Esse será o 3º ano que Fernando faz o Enem. Aspirante a publicitário, o jovem estuda em média 5 horas por dia e responde provas anteriores para ganhar familiaridade com o estilo da avaliação. Como a maior parte dos adolescentes, passou pela crise vocacional entre publicidade e psicologia, mas conseguiu se decidir rápido, o que o ajudou a focar nos estudos. A gente tem diferença nos pesos de alguma matéria para outra, de algum curso para o outro, então você ter sua certeza, saber as áreas que você tem que trabalhar para poder atingir o objetivo ajuda muito, desde o princípio, porque muita gente chega no 3º ano desesperada, não sabe se quer fazer cênicas ou letras, ou cênicas ou estatística, que realmente são 2 pesos completamente diferentes, e fica perdida nos estudos. O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil, mas em 2009 ganhou uma nova função, virou uma das principais formas de ingresso nas universidades e faculdades brasileiras. E essa galera aqui está estudando para isso, conseguir uma vaga no curso sonhado. Luiz Gustavo quer cursar medicina. Para se preparar para a prova, tem feito o Hora do Enem, simulado gratuito do Ministério da Educação que pode ser realizado no computador, tablet ou smartphone. Estudo em média 8, 9 horas por dia fora o cursinho. E eu fiz o simulado, ele é bem completo, porque ele traz provas anteriores e questões elaboradas pela equipe do site.
que ajuda bastante. Em 2016, o Enem completa 18 anos, sob críticas de ter que se adequar melhor ao cotidiano dos candidatos e avaliar outras competências além do conteúdo das disciplinas. Mas esta professora faz uma avaliação positiva da prova. Ela é uma prova transdisciplinar que leva em consideração a análise social e também aspectos relacionados aos conteúdos. Outro detalhe importante é a realidade brasileira dentro da prova. Isso causa no aluno um teor crítico, um teor de cidadania que leva em consideração também o que ele fará dentro da universidade. E falando de estudos, está surgindo uma novidade no meio educacional. Para vencer aquele nervosismo em dias de prova, tem muita gente adotando a prática do mapa mental. Uma professora mostra para a gente como esse método ajuda a avaliar os alunos. Quando o professor entra na sala e diz: Vamos fazer hoje uma atividade avaliativa. Bom, normalmente há reclamações, mas não nessa turma de uma faculdade do interior de São Paulo. Aqui, a avaliação é feita de um modo diferente, chamado de mapa mental ou conceitual. Sou contra provas tradicionais. Trabalhando com um mapa conceitual para outras atividades, eu achei que ele seria uma boa opção para eliminar a prova. Se você for a algum lugar pela primeira vez, sem perceber, o seu cérebro já vai ter guardado aquele caminho. Aí se você precisar voltar lá, opa, não lembro como, mas um ponto de referência pode acender aquela lembrança. E essa lembrança levará a outro caminho, que leve ao caminho, ao lugar onde você precisa estar. É assim que funciona o mapa mental. Ele abre as portas para o conhecimento. Nas outras avaliações, a gente estuda para depois escrever as provas. Aqui, no caso, a gente tem que lembrar o que a gente viu e a gente faz desenhos e escreve. Eu acho que é uma forma mais legal de absorver do que ficar decorando. O sistema funciona assim. Uma palavra é colocada no centro da folha. Essa palavra é, portanto, a ideia central. A partir dela, tudo que for lembrado sobre faz relação, é conhecimento e assim dá para avaliar o que concretamente o aluno absorveu e não somente o que decorou para a prova. Não precisa ficar guardando muita coisa, lendo enunciado, então eu acho mais fácil. Define mais o que a gente sabe sobre matéria. É meio que uma revisão também. Ele não é forçado a um dia antes fazer aquela decoreba, estudar especificamente para a prova. Um método diferente e que prepara os estudantes para ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Esse profissional ele vai saber expor as suas ideias, vai saber trabalhar em equipe, vai saber ouvir o outro e contribuir para um projeto que esteja envolvido com qualquer trabalho. Ensino diferente para uma geração que compreende o mundo ao redor de uma outra maneira e que a educação auxilia a interpretar. E para os jovens que já passaram pelo vestibular e estão na faculdade, a ajuda nos estudos acadêmicos também pode ser alcançada. Só que através da vida espiritual, exercitada na chamada pastoral universitária. Esse trabalho já faz parte da rotina de muitas instituições de ensino no Brasil e oferece grande auxílio aos alunos. Confira na reportagem de Genilson Passetti e Fernanda Ribeiro. Em qualquer lugar, música tem o poder de reunir pessoas. Na universidade não é diferente. O som tem um motivo mais nobre: evangelizar. A Giane e o Denis fazem parte da pastoral universitária, um dos braços da igreja no ambiente acadêmico. São eles que propõem diferentes vivências cristãs aos jovens, como missas e grupos de oração. Que música bonita que você cantou, né? Eu estava tão triste, de repente eu parei ali para ouvir, sabe? Nossa, como que foi bonito que o padre falou. Até os meus colegas falam assim, nossa, mas como é possível, né? Uma missa lá no intervalo, tudo, e é possível, né? A gente realmente vê que isso acontece, é muito bom. A coordenação não é uma tarefa simples. É preciso sempre algo novo para atrair o jovem. E através dos trabalhos voluntários de extensão que nós realizamos, que eu acho que é a parte mais atrativa que o jovem atende realmente. Mas também nós temos alguns grupos ecumênicos para poder atender também os demais jovens que são de realidades diferentes da nossa. A
universidade é a nova etapa no processo de amadurecimento humano e integral. É lugar de troca de ideias, de adquirir conhecimento. Essa também pode ser a realidade da fé dos jovens. Essa turma mesmo se empenha para viver esse tempo intensamente, mas não só na sala de aula. É aqui fora que as melhores conversas acontecem. Entre os amigos, uma presença especial. O diálogo com os jovens é um dos momentos de espiritualidade que a Faculdade Canção Nova se empenha em cultivar. E aqui eles têm a oportunidade de ser acolhidos, né, num ambiente cristão e levar os valores do Evangelho para a vida deles. Algo que o aluno não deixa de valorizar. Esse olhar humano e cristão sobre a pessoa, acho que está faltando não só na universidade, mas em toda a sociedade. Assim, o trabalho de conciliar fé e razão cresce e modifica realidades. Um meio de conduzir gerações ao melhor lugar para se estar. Então guia meus passos e leva-me a andar rumo ao céu. Gente, deu para perceber que ao longo do programa de hoje as notícias mostraram que por trás de cada crise há sempre uma oportunidade? E qual é a oportunidade de agora, pessoal? A de sermos sempre solidários, como nos disse o Papa. Que cada um possa contribuir para o bem comum e para a edificação de uma sociedade que põe a pessoa humana no centro. Não perca a oportunidade de ser solidário e até domingo que vem, se Deus quiser. Ótima semana a todos e até domingo com mais um Repórter Canção Nova.